Olá, esta é a questão 24 da prova de soldado da PM que aconteceu no ano de 2023 e o tema é razão. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo aí de matemática e informática que eu vou fazer dessa prova para as pessoas interessadas nos temas que caíram aí na prova da PMSP 2023, tá bom? Bom, então a questão diz o seguinte, ó, questão 24. Para esvaziar um reservatório de água, 3 saídas d'água, certo? Com a mesma vazão estão abertas ao mesmo tempo. E o trabalho, e realizam o trabalho em 2 horas e 20 minutos, certo? Então, 3 torneiras abertas tem esse tempo aí. Utilizando-se apenas 2 torneiras de saída d'água, certo? Nas mesmas condições, ou seja, com a mesma vazão, a mesma coisa, a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas e o tempo para esvaziar o reservatório com 3 saídas Então ele quer saber a relação aí entre a razão, a comparação entre 2 medidas, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou representar ele quer saber isso aqui, ó, T2, ou seja, 2 torneiras, que é o final que ele quer, que é a pergunta ali, sobre TT, T3, quanto que dá isso aqui, certo? Isso que ele quer saber, tá? E aí nós temos a comparação entre 2 grandezas, que é o número de torneiras, eu pôr só torneiras aqui, tá? A gente coloca o número de torneiras e o tempo que cada par ou trio leva para fazer. Então, a primeira relação que a gente vai ter vai ser o que ele informou lá no exercício. 3 torneiras gastam 2 horas e 20 minutos, certo? Foi falado isso aí no texto, tá? Esse daí seria o tempo 3, que está lá representado lá na parte de cima. E aí, ele quer que a gente faça a razão entre 2 torneiras, quanto tempo vai gastar, que eu vou chamar aqui de T2, certo? Que é para usar a mesma representação que está lá. Aí o que acontece aqui? Se a gente diminui o número de torneiras, o tempo vai aumentar. Eu não sei quanto tempo que vai gastar ali, a gente teria que fazer alguns cálculos para ver, né? Mas a gente sabe que vai ser um tempo maior que 2 horas e 20 minutos, certo? Então a gente tem a seguinte representação, ó. Aqui o que acontece? O número de torneiras diminuiu, tá? Isso implica dizer que o tempo vai aumentar. E esse tipo de relação aqui, a gente chama de grandezas inversamente proporcional, onde um diminui, o outro aumenta ou vice-versa, tá? E aí, a gente faz como para calcular isso daqui? A gente inverte uma das razões, né? Afinal, nós estamos falando de relações inversamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou manter a primeira fração, certo? Que é 3 sobre 2, e a segunda eu vou inverter, tá? Ou seja, o t está embaixo, vai para cima e o tempo para baixo, tá? Então nós já vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter o T2, que é o tempo de 2 torneiras, que eu não sei quanto que é, e o tempo de 3 torneiras fica na parte de baixo, que é 2 horas e 20 minutos, que foi dado no exercício, certo? E aí o que acontece? Aí agora a gente já tem a condição de responder, né? Ele quer saber qual é a razão de T2 para T3. Ó, o T2 está aqui, T3 está aqui. Qual é a razão? 3 sobre 2. E R$ 3 dividido para 2 pessoas, cada um fica com 1,5, certo? Então, isso corresponde à alternativa D, tá? Só isso que é para fazer na questão. Um abraço a todos, até!